No capítulo 628 de One Piece, somos apresentados pela primeira vez a um misterioso personagem chamado Joy Boy. Com o tempo, ele se tornou talvez o personagem mais importante de toda a história, depois de Luffy. Vamos examinar tudo o que sabemos sobre Joy Boy, bem como todas as insinuações feitas sobre ele. Por que sabemos tão pouco sobre esse personagem? Bem, a falta de conhecimento sobre Joy Boy é proposital, pois essa pessoa viveu cerca de 800 anos atrás. As pessoas que conhecem One Piece sabem que essas datas coincidem perfeitamente com um período chamado Século Perdido. O Século Perdido é um período de 100 anos de história que simplesmente desapareceu. O governo mundial, a organização que controla o mundo de One Piece, eliminou todas as informações e registros históricos ligados a esse período. Quase nada restou. Não há ruínas arqueológicas, nem livros, tudo simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Exceto por uma grande exceção, os ponêglifos. Esses grandes blocos indestrutíveis estão espalhados pelo mundo, com uma linguagem misteriosa. Uma das únicas pessoas no mundo inteiro que sabe ler os ponêglifos é Nico Robin, a arqueóloga dos Piratas do Chapéu de Palha. E graças a Robin lendo um poneglifo, ouvimos pela primeira vez o nome Joy Boy na série. Enquanto a tripulação estava na Ilha dos Homens Peixe, Robin leu um poneglifo lá e nos contou que descrevia uma promessa entre Joy Boy e Poseidon, há mais de 800 anos. Poseidon é uma das armas antigas e seu poder sempre é reencarnado através da realeza dos Homens Peixe da Ilha dos Homens Peixe. Quem possui o poder de Poseidon pode comandar os reis do mar, criaturas marinhas gigantes e superpoderosas. No momento, o poder de Poseidon pertence à princesa sereia Shiroshi, que Luffy salvou durante o arco da Ilha dos Homens Peixe, sempre deixando para Luffy salvar uma princesa. A promessa entre Joy Boy e Poseidon há 800 anos tinha algo a ver com usar os reis do mar para levantar a enorme arca chamada Noah, que está no fundo do mar. Provavelmente envolve trazer os Homens Peixe para viver entre a superfície junto com as outras raças do mundo de One Piece. No entanto, por uma razão desconhecida, Joy Boy não conseguiu cumprir sua parte do acordo. O Poneglyph Negriponeg não é apenas um registro histórico, é um pedido de desculpas à Ilha dos Homens Peixe. Foi também nessa mesma época que Joy Boy também era parceiro de Zunisha, um elefante gigante. E quero dizer, gigantes, Zunisha tem confirmados 35 km de altura, o que significa que Zunisha é 3 vezes mais alto do que uma ilha do céu. Zunisha é tão grande que uma ilha inteira vive em cima dele. Os Mins, uma raça de híbridos de animais e humanos, construíram seu país, Zou, bem em cima desse elefante gigante. A coisa surpreendente é que, 800 anos após o século vazios, Zunisha ainda está vivo e ativo e até mesmo se comunicou com Luffy. Zunisha não fala literalmente, ele se comunica com outros personagens através de um poder misterioso chamado Voz de Todas as Coisas. Esse poder também é supostamente a forma como Roger foi capaz de ler os ponêglifos sem saber traduzir o texto. A questão é que, durante todos esses 800 anos, Zunisha não estava livremente navegando pelos oceanos. Ele estava cumprindo uma punição. Isso mesmo, esse elefante é um criminoso. Há 800 anos, após cometer um crime desconhecido, Zunisha foi condenado a seguir um determinado caminho no oceano continuamente por todo esse tempo. Foi apenas quando Momonosuke deu a ele a ordem para fazer algo diferente que ele pôde. Por algum motivo, Momonosuke, o Shogun de Wano, tem o poder de se comunicar com Zunisha e até mesmo dar ordens a essa criatura gigantesca. Existem apenas mais 2 coisas confirmadas sobre Joy Boy. Em primeiro lugar, Joy Boy é a pessoa que realmente deixou para trás o tesouro conhecido como One Piece. A série começou com o rei dos piratas, Gold Roger, dizendo ao mundo que ele deixou um tesouro para trás, mas a verdade é mais complicada do que isso. Na realidade, no final de sua jornada, Roger realmente encontrou algum objeto de enorme importância que foi deixado por Joy Boy. Nessa ilha, Roger aprendeu a verdade da história antiga e do século vazio e desejou poder ter vivido na época de Joy Boy. O tesouro misterioso que Joy Boy deixou para trás fez Roger rir loucamente,
levando-o a nomear a ilha de Laug Tale. Ele também revelou que, por algum motivo, ele chegou a Laug Tale cedo demais. Lá vai Oda sendo misterioso novamente. Não temos certeza do porquê de Roger ter chegado cedo demais a Laug Tale, mas provavelmente tem a ver com o segundo retorno de Joy Boy. Ainda não sabemos muito sobre o Deus do Sol Nika, mas podemos supor que esteja conectado de alguma forma a Joy Boy. Quando Luffy transformou seu cabelo e suas roupas ficaram completamente brancas e ele não conseguia parar de rir. Ele também ganhou novos poderes que parecem ser limitados apenas pela sua imaginação. Quando Luffy apareceu pela primeira vez nessa nova forma, ele estava pulando pelo campo de batalha silhuetado pela lua. Isso espelha a primeira vez que ouvimos falar do Deus do Sol Nika através do subordinado de Kaido, Vuzhu. Ele conta que quando estava na prisão, os companheiros de cela contavam histórias esperançosas sobre um libertador chamado Deus do Sol Nika. Durante essa explicação, também vimos uma figura com uma silhueta semelhante à de Luffy no Gear 5. No entanto, quando Luffy despertou essa forma, Zunesha, o elefante gigante, disse algo fascinante. Ele disse que podia ouvir os tambores da libertação, referindo-se aparentemente aos batimentos cardíacos de Luffy. Ele anunciou que Joy Boy havia retornado. Claramente, Luffy, Joy Boy e Nika estão todos intimamente relacionados de alguma forma. É irônico que Luffy tenha despertado essa forma enquanto lutava contra Kaido, porque parecia que Kaido estava tentando encontrar Joy Boy ou possivelmente até mesmo tentando se tornar Joy Boy. É insinuado que ele pode ter escolhido Wano como sua base porque a profecia indicava que Joy Boy apareceria lá. King, o braço direito de Kaido, havia contado a ele as lendas de Joy Boy há muito tempo, e Kaido pareceu se fascinar com a profecia e lendas de Joy Boy. Joy Boy em One Piece pode ter sido inspirado em um deus haitiano chamado Joy-Boy, que é um deus da esperança e da música nas crenças do Voodoo. Esse deus espalha risos e alegria com tambores e danças, o que está relacionado à ideia dos tambores da libertação em One Piece. O Deus do Sol Nika na história também é um símbolo de esperança para as pessoas escravizadas. Ao longo da história de One Piece, houve várias pistas e referências sobre Joy Boy. Em Skipjaea, Luffy foi visto em uma pose que se assemelha ao Deus do Sol Nika, e várias culturas adoram um Deus do Sol, como os Xandians e os Gigantes. Os Piratas do Sol, formados por ex-escravos, também usam a marca do Sol, mostrando a conexão com a esperança pela liberdade. A verdadeira importância e as ações de Joy Boy são desconhecidas, mas há especulações de que ele poderia ter sido o governante do antigo Reino Antigo, que se opôs ao governo mundial. O Reino Antigo era tecnologicamente avançado, e se Joy Boy fosse seu governante, ele poderia ter tido controle sobre as armas antigas, causando medo e ciúme no governo mundial. A tecnologia avançada do Reino Antigo, revelada pelo Dr. Vegapunk, pode estar relacionada à misteriosa fonte de energia de Joy Boy e ao robô gigante que atacou Marejões há 200 anos. Essa tecnologia pode ter sido usada por pessoas lutando pela libertação ou pelo amanhecer que está por vir. Outra teoria sugere que Joy Boy poderia ter sido o primeiro pirata do mundo, o verdadeiro rei dos piratas, que buscava espalhar liberdade e alegria. Ele poderia ter unido todas as raças oprimidas do mundo de One Piece, buscando impedir a discriminação e cumprir promessas, como a dos homens peixe de viver sob o sol ao lado dos humanos. Existe também a especulação de que Joy Boy era um gigante antigo, possivelmente Oars. O fato de Joy Boy ter um elefante gigante pode indicar sua própria natureza gigante, e a sombra de Luffy ter acabado em Oars pode ser mais do que uma coincidência. No entanto, todas essas teorias são especulações e ainda há muito a ser revelado sobre Joy Boy na história de One Piece.